Cadê essa galera boa aí? Cadê você, guerreiro? Chegar um domingo, tu tem que estar jogando pesado. Quem é que tá na área aí? Maranhão na área. Jogando duro. Onde é? Aracati, Ceará, rapaz. Lavras, Minas Gerais. Adelante, Focado, Rio Grande do Norte. Aracaju. Pessoal de Aracaju joga pesado, hein? Salvador. Olha o DF aí. Faculdade, o quê? Rapaz, todo dia a dia de jogar duro. Cabo Frio, BH. São Luís. Ribeirão Preto. Santa Maria DF. Juiz de Fora. Rapaz, tá todo mundo aí. Vamos jogar duro então. Austrália aí, ó. BH. Vamos lá então, né? Rapidinho. O que acontece? Eu vou passar aqui algumas dicas acerca do delito de aborto, mas eu não vou passar dicas básicas não, né? Porque, veja, eu não trabalho básico, não é isso? Eu não vou para jogar duro, beleza? Isso que eu ia falar com vocês. Veja, tem algumas dicas, inclusive, que eu já passei acerca do delito de aborto, mas outras não. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui as dicas mais, sabe, mais jogo duro, total, e eu vou passar para vocês, beleza? Tranquilo? Eu já passei algumas dicas anteriores, né? A gente já falou já da anencefalia, falamos do aborto até o 3º mês de gravidez, falamos acerca da pegadinha que tem, né, em relação ao concurso de pessoas quando você trata de aborto, beleza? De repente, até, se der tempo, eu até falo novamente acerca dessas dicas que para mim já passou, né? Eu agora vou avançar para dar outras dicas jogo duro, né? Nível intermediário NASA, beleza? Tranquilo, bomba de coraçõezinhos. Então deu para entender, né? Aqui não vou analisar todos os dispositivos, 124, 125, 126, não é isso. Aqui é para abordar, sabe, aquelas dicas importantes, beleza? Tá? Não vou dar aqui uma aula acerca do delito de aborto, né? Digo uma aula completa. Por quê? Porque eu já dei, a gente vem fragmentando aqui no Periscope. Não tem como dar uma aula de aborto agora, beleza? Mas eu vou jogar duro com você e você vai falar o seguinte: pô, professor, valeu por essas dicas aí, porque jogou muito duro. Beleza, antes mesmo de... olha quem tá na área aí, ó. @Lino Fiscal, né? É o Lino Fiscal, olha, hoje é aniversário do Lino, né? Ah, moleque, hoje é aniversário do Lino. Aí, ó, canal Alexandre Lino. O Lino que coloca meus vídeos lá no canal dele. Professor, você não tem vídeo no YouTube? Eu não tenho, muita coisa para eu fazer. Mas o Lino joga lá e os vídeos estão lá, né? Mais de 700 vídeos no YouTube, né? Hoje aí é o aniversário do Lino, que joga duro demais. O Lino é o cara. Muito obrigado, meu amigo. Quem não sabe, né? O Lino foi sargento comigo no Exército, da minha turma de sargento, né? Jogamos duros em 1993. Concluímos o curso de sargento do Exército lá na ESA, né? Três Corações. E ele vem aí jogando duro demais, amigaço do prof. Beleza? Isso aí é amizade de muito tempo. Beleza, então, vamos lá então. Antes mesmo de entrar já na pedra de toque, eu tenho que falar acerca dos aulões, beleza? Tá, olha, delegado da Bahia, aulão dia 21 de abril,
Tranquilo? Aulão dia 21 de abril. Entra lá no site no www.adelante.net.br. PMDF, esgotando as vagas, vai ser agora lá no Teatro do Exército, realmente lotou, 6 de maio. E outra notícia importante que eu vou fazer uma live falando amanhã também. No máximo, daqui a 15 dias, no máximo, nós iremos fazer o segundo módulo de Direito Penal Parte Especial aqui em Brasília. Beleza? As questões já estão prontas, eu só vou definir o local amanhã. Talvez eu já faça semana que vem. Vamos verificar, né? Ou esperar virar um mês. Eu já entendi já. Vocês quando falam, professor, espera virar um mês e tal, para receber, para eu poder ir no aulão. Beleza, a gente vai dar um jeito lá. Tá? Vamos ver aí. Tá. Delegado do Rio Grande do Sul, vendendo no site também, aulão dia 19 de maio. E também uma novidade, né? Novidade, acho que vocês já sabiam disso, né? E aí eu passo logo de primeira mão, confirmado o aulão Adelante, delegado de São Paulo. Confirmado o aulão Adelante, delegado de São Paulo. Tudo indica que vai ser lá no Teatro Brigadeiro. Colocar vocês no lugar top, beleza? A gente só está confirmando aí Teatro Brigadeiro, delegado de São Paulo. E delegado de Minas Gerais, em junho também. Professor, onde eu fico sabendo esses aulões todos de delegado? Entra no site, no www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Veja aí, emerge na área, né? A galera que estuda magistratura também joga duro com o Zuc. Porque no penal aqui é NASA, né? Aqui ultrapassa, né? E o cara, não, vou pegar lá no jogo duro para eu destruir essa prova da magistratura aqui, porque o Zuc joga muito duro, ele é NASA. Então vou jogar duro com ele. Beleza, né? Assistindo aqui os 700 vídeos dele que tem no YouTube. É bacana que ele falou que vem a ser o crime de hermenêutica, né? Cai na magistratura, eu pum. Não é isso? Vamos lá então. Aborto, artigo 124, beleza? Importante você saber que o objeto jurídico tutelado, no que se refere ao crime de aborto, é a vida humana. É a vida humana. Veja que o elemento subjetivo você verifica o dolo, porque você não tem o crime de aborto culposo. Não é isso? Aborto culposo, o fato é considerado atípico. Então, veja, aquela mãe que provoca aborto em si mesma, não é isso? Ela está com dolo, é claro, veja que ela está praticando o delito do 124, não é isso? Provocar aborto em si mesma, ou se ela consente que outro venha a provocar, né? Ou consentir que outro lhe provoque, também cai lá no 124. Beleza? Isso se ela agir dolosamente. Agora, se a mãe, por exemplo, foi alertada a não andar de bicicleta, né? Mas mesmo assim ela andando, veja, não vou andar assim e tal, andou de bicicleta lá, acabou perdendo a direção, né, ali da bicicleta, quando pedalava, acabou caindo. E ela estava grávida. Veja, provocou o aborto. Claro que ela não tinha o dolo, claro que ela também não assumiu o risco, né? Não vamos viajar, tá? Provocou o aborto, veja, decorrente de uma inobservância do dever jurídico de cuidado. Então a conduta dela é culposa, beleza? E então você teria aí o aborto culposo, que o fato é atípico. Tranquilo. É importante você saber que eu falei em relação à mãe, né? A mãe agindo dolosamente, 124, não é isso? A mãe agindo culposamente, eu tenho a tipicidade do fato. Vamos colocar terceiro agora? Coloquei terceiro. Então, terceiro agindo dolosamente. Vamos supor que a mãe consente com aquela prática. Veja que esse terceiro vai responder lá no 126, a mãe no 124. Pode ocorrer que a mãe não consente com a prática abortiva e terceiro pratica essa ação. Então, veja, esse terceiro vai responder lá no 125, que é provocar aborto sem consentimento da gestante. Deu para entender? Deu para entender que o terceiro ele está agindo com dolo? Deu para entender? Bacana? Tranquilo? Tá. Eu tenho agora um terceiro, chamo no percebe e digo, veja que ele estava passando, né, na rua e uma mulher grávida estava deslocando. A mulher grávida estava deslocando. E ele estava pedalando, inclusive, né, de bicicleta e tal. Veja que chegou um ponto da ciclovia que ele tinha que parar, não é isso? Para a mulher passar. E ele não parou. Estava lá, veja, ouvindo a musiquinha, né? Lá no aplicativo e continuou pedalando. E a mãe, ela acabou passando, né? Essa mulher acabou passando em frente à bicicleta, ele acabou provocando uma lesão corporal. Não é isso? E essa lesão corporal, veja, decorreu aí, resultou no aborto.
E aí, esse terceiro vai responder aonde? Aí a gente já começa a jogar duro. Eu tenho um aborto decorrente de uma lesão corporal culposa. E aí? Eu vou te chamar no perceba e vou dizer, se o aborto decorre de uma lesão corporal culposa, esse terceiro vai responder apenas por lesão corporal. Professor, calma. Professor, calma. Aí já tem aluno, olha lá, por isso que eu jogo duro. Olha lá, aluno, né? Olha aluno aí jogando a lesão corporal gravíssima. Vem cá, filho. Eu já chamei a sua atenção e já disse para você que as qualificadoras da lesão corporal só se aplicam com a lesão corporal dolosa. Joguei duro. Dolosa, eu já até resolvi uma questão aqui. O agente ele tem que ter dolo na lesão. O resultado, no que se refere aqui ao aborto, ele é título de culpa. Aqui eu estou falando que o agente estava andando de bicicleta, por inobservância do dever jurídico de cuidado, ele acabou atropelando aquela mãe, provocando um aborto. Eu digo, essa lesão é dolosa? Essa lesão é dolosa? Essa lesão é culposa. Veja, então o jogo duro é o seguinte, eu tenho um aborto decorrente de uma lesão culposa. E aí a gente responde por qual conduta, já está você aí qualificando a lesão corporal. Quando essa lesão ela é culposa. Olha aí, jogo duro total. Né? Jogo duro total. Beleza? Bem, o agente vai responder apenas por lesão corporal culposa. Professor, mas e aborto? Veja, aquele aborto decorreu de culpa. Deu para entender? A lesão corporal culposa. Ele vai responder apenas por lesão corporal culposa, não vai responder por lesão corporal qualificada pela ocorrência do aborto. Entenderam ou não? Tá, professor, mas quando é que ele responderia pela lesão corporal por lesão corporal qualificada, né? Quando, por exemplo, nesse exemplo que você deu, resultou no aborto. Ele só vai responder pela lesão corporal, né, qualificada quando a lesão é dolosa. O agente age, não é isso? Mas ele não quer o aborto, ele não quer. Ele pratica a lesão, tá certo? E aí ocorre o aborto, um resultado que ele não quis, mas ele sabia que a vítima estava grávida. Beleza? Aí eu tenho uma lesão corporal qualificada. Porque, veja, lesão corporal gravíssima, né? 129, parágrafo 2º, inciso 5. Doutrina entendendo, majoritária, que esse delito aqui é préter-doloso. Dolo na lesão, né? E culpa lá no resultado do aborto. Deu para entender ou não? Aí é préter-doloso. Mas aqui eu tenho dolo na lesão. Nesse exemplo da bicicleta, eu não tinha dolo na lesão. Entenderam? Por isso que o agente aqui, veja, ele vai responder por lesão corporal. Lá naquele exemplo, que a lesão é culposa. Deu para entender que eu estou jogando duro com você? Que eu não estou dando mesmice, que eu não estou dando basicão? Vem para cá, então. Vem para cá, porque se o agente, ele sabe que a mévia está grávida e ele quer provocar lesão corporal na mévia e também ele quer o aborto, olha, ele quer dois resultados. Aí, filho, eu tenho um concurso formal impróprio, também chamado de imperfeito, né? Vai utilizar a sistemática do cúmulo material. Entenderam ou não? Aí é concurso formal. Se tem dolo na lesão e dolo no aborto, responde pelos dois crimes em concurso formal imperfeito, também já denominado impróprio. Deu para entender esse jogo duro total? Primeiro, eu tenho uma lesão culposa, e aí o agente vai responder só por lesão corporal, mesmo que tenha ocorrido o aborto. Beleza? Porque para responder pela lesão corporal gravíssima, em que eu tenho um resultado, o aborto, essa lesão ela tem que ser dolosa. Beleza? Então vamos lá. Lesão culposa, ocorreu aborto? Ocorreu, vai responder apenas pela lesão. Não responde, não há que se falar em lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque essa lesão é culposa. Deu para entender? 2. Tem dolo na lesão, mas ele não quer o resultado do aborto, mas o resultado do aborto ocorreu. Beleza? Vai responder por lesão corporal gravíssima. Tranquilo? Agora ele tem que saber que a vítima está grávida.
Né? É ou é? O crime prévio é doloso. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Para que ele tenha culpa no consequente, ele tem que entrar na esfera de conhecimento dele. Senão você estaria aí materializando a denominada responsabilidade penal objetiva, né? Que é afastada do direito penal, porque o direito penal adota a responsabilidade penal subjetiva. Bem, segundo exemplo. Terceiro exemplo, ele quer lesionar e também quer o aborto. Ele tem, veja, duas intenções, não é isso? Aí ele vai responder pela lesão corporal e pelo aborto em concurso formal de crimes, concurso formal impróprio. Agora, veja, essa lesão ela pode ser leve, pode ser grave ou gravíssima. Aí, veja, grave ou gravíssima se ocorrer uma das circunstâncias que qualificam a lesão. Deu para entender? Ela não vai ser considerada gravíssima porque ocorreu um aborto aqui, não. Beleza? Tranquilo? Aqui você vai ter concurso de crimes. Por quê? Porque ele tem dolo no aborto também. Tá dando para entender? Vocês estão achando que eu estou jogando duro demais? Deu para entender essas três situações, né? Eu coloquei, viu? Como você já entrou igual um patinho, eu coloquei um quadro em que o agente provocou uma lesão corporal culposa, essa lesão resultou no aborto, já foi você igual um bobão, marcando na sua prova lesão corporal gravíssima. Por quê? Porque da lesão resultou o aborto. Mas veja, você não se ligou que a lesão, da forma que eu falei, aquela lesão é culposa. E não há que se falar em aplicar as qualificadoras quando se trata de uma lesão culposa. Entenderam ou não? Eu estou falando para você, veja, que o Tício, um exemplo, né? O Tício estava, né? Veja, utilizando a faca para cortar uma determinada fruta, vamos colocar assim um exemplo, né? E por inobservância do dever jurídico de cuidado, acabou acertando o Mévio com aquela faca, né? Quando ali estava realizando aquela ação. E o Mévio, veja, vamos ficar esperto, acabou tendo uma deformidade permanente em relação decorrente da conduta do Tício. O Tício vai responder por lesão corporal, entendeu? Lesão corporal culposa. Entenderam ou não? Lesão corporal culposa. Professor, mas veja, ocorreu uma deformidade permanente. Essa deformidade permanente não vai qualificar essa lesão. Por quê? Porque essa lesão foi culposa. A lesão corporal, para ser qualificada, ela tem que ser dolosa. Entenderam ou não? Isso. Deu para entender? Aqui eu tentei montar um exemplo aqui, não sei se ficou muito bom, mas você já entendeu. É o seguinte, lesão corporal, quando ela for culposa, não interessa se resultou deformidade permanente, entenderam? Um exemplo, entenderam? Não interessa se ocorreu, veja, perda de uma função, entenderam ou não? Então, a lesão corporal, quando ela é culposa, não interessa se o resultado pode ser considerado grave ou gravíssima. O resultado grave ou gravíssima da lesão corporal culposa não qualifica a lesão. Deu para entender? Deu para entender isso? Bacana. Você acha que o jogo tá duro? Posso continuar? Porque aqui eu só estou dando só o jogo duro, né? A mesmice você já estuda. Quando o jogo é duro. Aí é o seguinte, é aquilo que você não estuda. E aí eu te ajudo. Vem para cá agora. Veja que agora... lesão corporal, isso, olha lá como é que ele sintetizou, né? Isso, lesão corporal culposa, isso. Não há que se falar na aplicabilidade, eu digo na aplicabilidade das qualificadoras lá, grave ou gravíssima. Beleza? Isso. Vem pra cá agora. Vem pra cá que o jogo é duro demais e eu não dou a mesmice, e eu também não dou o básico. Agora eu tenho o Tício realizando manobras abortivas. Beleza? Tício realizando manobras abortivas na Mévia. E a Mévia não consentiu com esse ato. Tranquilo? Tranquilo. Veja que ele realizou manobras abortivas e a criança nasceu com vida. Tício vai responder por qual delito? Realizou manobras abortivas e a criança nasceu com vida. Eu tenho Tício respondendo por tentativa de aborto. Deu para entender isso? A criança nasceu com vida.
Tentativa de aborto. Isso. Agora eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte. Sabe o que aconteceu? Tício realizou manobras abortivas, a criança nasceu com vida, tranquilo? Ele, insatisfeito, foi lá e matou a criança. E aí? A doutrina aponta que irá responder por 2 crimes. Tentativa de aborto e homicídio em concurso material, joguei duro. Joguei duro. Beleza? Doutrina entendendo por 2 crimes. Tentativa de aborto, eu falei que ele tentou matar, entendeu? Isso. Realizou manobras abortivas, a criança nasceu com vida. E, não morreu não, né? Aí ele foi lá e praticou uma nova ação. E aí, veja, chegando ao resultado morte. Eu tenho aborto tentado e homicídio consumado, joguei duro. Beleza? Não há que se falar em concussão aí não. Doutrina entendendo que responde pelos 2 crimes. Beleza? Tranquilo? Beleza? Tentativa de aborto e homicídio consumado. É a doutrina se posicionando nesse sentido. Beleza? Tranquilo. Agora eu tenho uma outra situação. Veja, o Tício realizou manobras abortivas. A criança nasceu com vida. 1 ano depois, que o jogo é duro demais. Essa foi boa. O Tício realizou manobras abortivas. A criança nasceu com vida. 1 ano depois, porque o jogo é duro demais, a criança morreu. E o laudo cadavérico indicou que a criança morreu em razão das lesões que ela sofreu quando estava no ventre. Com a prática abortiva, joguei duro com você. Que crime eu tenho aí? Veja então, o Tício realizou manobras abortivas. A criança acabou nascendo com vida. Beleza? Nasceu com vida. Tranquilo? Depois de 1 ano, a criança morreu. E aí, foi constatado que a criança morreu em decorrência daquelas práticas abortivas. Eu tenho uma criança de 1 ano morrendo, e aí o laudo, ela morreu sim, mas veja, foi um ferimento que ela recebeu quando estava no ventre ainda. Quando o Tício praticou aqueles atos, né, tentando, né, veja, chegar ao aborto, né? O Tício estava aí na tentativa de aborto. Será que há que se falar em aborto consumado uma criança de 1 ano? Doutrina entendendo que, eu te pergunto, quando é que foram teoria da atividade, não é isso? Considera-se praticando o crime no momento da ação, né? E veja, os atos executórios foram praticados quando a criança ainda estava no ventre, não é isso? A doutrina se posiciona no sentido de que eu tenho aí aborto consumado, joguei duro com você, criança que nasceu 1 ano depois. Uma criança que nasceu 1 ano depois. Criança que morreu 1 ano depois, mas as lesões decorrentes dos atos executórios, quando ela ainda estava no ventre, quando o Tício tentou lesioná-la. Né? Praticar o aborto, melhor dizendo. Entenderam ou não? Tá, vem pra cá agora. Vem pra cá agora que a doutrina entende aí que deve responder por aborto consumado, não é isso? Nessa circunstância. Mas eu vou te chamar no Perceba para sua prova ficar jogo duro total. Para sua prova ficar jogo duro total e você crescer em cima do examinador, que o STJ já analisou um fato similar a esse. E o STJ no HC 85298, Minas Gerais, 6ª turma, né, de 6 de fevereiro de 2014, STJ, rapaz, não quer nem saber de teoria da atividade não. STJ entendeu por homicídio, joguei duro, STJ entendendo por homicídio. Eu discordo da decisão do STJ e vou com a doutrina. Por quê? Porque, veja, né, a prática dos atos executórios, né, teoria da atividade. Os atos executórios foram realizados quando a criança estava no ventre e a intenção era o quê? Era praticar o aborto. Porque, veja, se o Tício, ele lesiona, né, pratica manobras abortivas, a criança nasce com vida e logo e minutos depois morre, ou um instante depois morre, né? Claro que você vai pensar no aborto.
Concorda? Praticou, bateu na barriga da mãe, a criança desceu, a criança estava viva e depois morreu. Você não tem um aborto? Então veja, por que você levar esse ato, né? Veja, porque levou mais tempo para morrer e você vai considerar como homicídio. Realmente, o colega colocou ali. O dolo, veja, é no delito de aborto. Entenderam ou não? O STJ com outra pegada, entendendo que responde por homicídio consumado. A doutrina entende que responde pelo aborto. Então, numa questão de prova, pode colocar uma situação em que o agente pratica manobras abortivas e a criança morreu lá com 5 anos de idade e foi confirmado através do exame... Caramba, calma aí. Foi confirmado através do exame cadavérico, de que aquela criança morreu em decorrência daquelas lesões sofridas quando da prática do aborto. Deu para entender ou não? Tranquilo? Beleza? Tá? Então é importante esse entendimento aqui. Eu acho que é interessante você colocar as duas correntes doutrinárias, né? Duas correntes doutrinárias. O STJ entendendo por homicídio, eu entendo que não. E a doutrina sustenta que o agente, teoria da atividade, né? As práticas dos atos executórios foram praticados, quando, veja, você tinha o feto ali no ventre, né? O dolo era de aborto, não de homicídio, muito embora a intenção era ceifar a vida humana. Beleza, HC, STJ com a pegada HC 85298, Minas Gerais, sexta turma, né? De 6 de fevereiro de 2014, entendendo por homicídio consumado. Dá uma olhada depois nesse HC aqui, tranquilo? Beleza, tá, vamos voltar agora, deixa eu ver esses dois jogos duros aqui e tal. Tá, passei as duas informações importantes aqui, né? Beleza, tá. Tá, vem pra mim agora. Veja que o STF, na DPF 54, a DPF 54 DF, entendeu pela possibilidade do aborto do anencéfalo. A gente já tratou disso aqui. E muito importante, porque um dos fundamentos da decisão do STF foi o seguinte, o STF entendeu que o anencéfalo, na verdade, é um natimorto. É um natimorto cerebral. Ou seja, o anencéfalo, ele não tem atividade cerebral. Isso chama muita atenção. Chama atenção porque, veja, quando é que uma pessoa é considerada juridicamente morta? Com a cessação da atividade cerebral, conforme prescreve a Lei 9434 de 97, né, que é a lei que versa sobre remoção de órgãos e tecidos e parte do corpo humano para fim de transplante e tratamento. Deu para entender? A pessoa é considerada juridicamente morta. Então, o anencéfalo é um natimorto, ou seja, o anencéfalo, juridicamente, já nasce morto. Já deu para entender isso? O anencéfalo, juridicamente, já nasce morto. Olha que lindo que eu vou chegar agora a uma conclusão, para você jogar duro. Deu para entender que o anencéfalo é um natimorto, ele já nasce morto juridicamente? Deu para entender? Vai, guerreiro, vai, guerreiro. Coloca para você crescer na prova. Deu para entender? O STF entendendo que o anencéfalo é um natimorto. E por que natimorto? Porque ele não tem atividade cerebral. E eu só posso entender juridicamente, que a pessoa juridicamente, veja, tem uma vida, né, veja, a ser tutelada pelo direito se ela tem atividade cerebral. Tanto é que, com a cessação da atividade cerebral, eu considero a pessoa juridicamente morta. E pode ocorrer aí a remoção de órgãos e tecidos ou parte do corpo humano para fim de transplante ou tratamento. Deu para entender? Isso. Agora raciocina comigo, que lindo. Raciocina comigo, que lindo. Vem cá. Aí eu tenho a Tícia. Eu tenho a Tícia. Beleza? E ela praticou o aborto. Ela praticou um aborto de um filho.
ela tomou conhecimento que o filho era anencéfalo e ela não foi no médico, não. Ela foi lá e praticou o aborto do anencéfalo. O STF entende possível, né, a prática do aborto do anencéfalo. A primeira pergunta que se faz: ela praticou conduta típica? Sim ou não? Outra coisa, esse aborto do anencéfalo, há necessidade de autorização judicial? Vem. Primeira resposta, se liga no que eu vou falar. Quando eu vou praticar um crime, não há necessidade que eu tenha apenas o dolo, não há necessidade que eu venha iniciar os atos executórios. É necessário ainda que o meio seja eficaz e que o objeto seja absolutamente, né, que o objeto seja um objeto próprio. Não é isso? O objeto seja próprio, não é isso? Concorda comigo? Eu tenho que ter um objeto, material próprio para a prática daquele delito. O aborto, né, é a interrupção da vida humana. Não é isso? É a interrupção da vida humana. Veja, a necessidade. Aqui a intenção é tutelar a vida humana. Ora, se eu tenho um anencéfalo e o anencéfalo não tem atividade cerebral, o anencéfalo é um natimorto, não há que se falar em vida humana. Se não há que se falar em vida humana, eu tenho um crime impossível, impropriedade absoluta do objeto, joguei duro. Impropriedade do objeto. Olha aí que lindo, né? Que lindo. Então, se a Tícia chega para o Mévio e fala: Mévio, bate aqui na minha barriga que eu tenho um anencéfalo aqui, né? Veja, tem aqui um anencéfalo e tal, tá? Meu filho é anencéfalo, bate aqui, mata essa criança. Ela consente, ele vai e mata a criança, né? Veja aí, eu tenho um crime impossível. Por quê? Porque o anencéfalo ele não tem vida. Se ele não tem vida, não há que se falar sequer em delito de aborto. Não há que se falar sequer na prática do delito de aborto. Entenderam ou não? Crime impossível para o anencéfalo. É importante, né? Crime impossível. Você chega a essa conclusão porque, veja, porque na DPF 54-DF, o STF, isso, tentativa inidônea, exatamente. O STF entendeu aí o STF entendeu que o anencéfalo, na verdade, se trata de um natimorto. Entenderam? Se é um natimorto, não tem vida. Então, se ela tenta abortar um anencéfalo, veja, eu tenho um crime impossível, né? Eu tenho a impropriedade absoluta do objeto. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Tem propriedade do objeto. Deu para entender, né? Bacana, então, essa aí do anencéfalo. Tá. Outra coisa importante também, tá? Na questão da anencefalia, não há necessidade de autorização judicial. Você vai verificar que o médico que pratica esse aborto, ele tem que apenas documentar o seu ato, né? Ter uma relação de documentos constatando que aquela criança ela não tem atividade cerebral, né? Aquele feto, melhor dizendo. Tá. Ponto importante agora. Em relação ao aborto até o 3º mês de vida. Cuidado, né? Muita gente falando aí, o STF agora entende que é possível, né, o aborto até o 3º mês de vida. Veja, eu vou te chamar no PCB e vou dizer o seguinte, cuidado, porque essa decisão foi tomada pela primeira turma do STF. Beleza? Primeira turma do STF. Não se sabe como o plenário decidirá essa questão. Tranquilo? Tá. A discussão sobre a criminalização ou não do aborto no primeiro trimestre de vida, veja, foi apenas para analisar, eu lembro desse julgado, para analisar o possível cabimento de uma prisão preventiva. Na verdade, eles estavam analisando o possível cabimento da prisão preventiva. E essa prisão preventiva, uma prisão preventiva só pode ser decretada se você tem lá
um crime materializado. Não tem como decretar prisão preventiva de fato atípico. E aí eles foram analisar a tipicidade, né, lá da prática do delito, que se tratava de um aborto, né? E me parecia que era até a criança, acho que tinha 2 meses de vida. Entenderam? Então foi a primeira turma que deu essa decisão. Então veja, eu tenho 3 votos a favor ainda dessa tese. Tá? Não se pode afirmar se o STF vai decidir dessa forma, né? Eu digo o STF, como você raciocinou o STF, todos os ministros, né? Veja, se a maioria dos ministros, melhor dizendo, irá entender dessa forma. Então essa questão está sendo discutida lá no STF. Tudo bem, eu tenho uma decisão da primeira turma, mas a decisão da primeira turma não manifesta a concepção, veja, do STF, beleza? Para se afirmar que o STF entende que é possível o aborto até o 3º mês de vida. Isso está sendo discutido ainda. Você tem uma decisão nesse sentido. Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, claro, né? Longe de dar uma aula aqui de aborto, né? Calma então, calma. Vou só passar mais aquele bizu que eu falei para vocês, que eu sempre falo dele, né? Sempre falo dele, vamos falar dele de novo. Um outro bizuzinho que tem aqui, que é o jogo duro, quando se trata de aborto. Eu tenho agora o Tício, e ele é casado com a Mévia. E a Mévia engravidou e falou: Tício, eu quero abortar, porque, veja, eu não tenho condições de ter essa criança. Né? E o Tício foi lá, adquiriu lá um comprimido, né? Um remédiozinho denominado Citotec, e deu para a Mévia. E a Mévia foi e tomou aquele remédio. Eu falei para vocês para tomar cuidado, né? Eu já falei para vocês para tomar cuidado, falei para vocês para ficar muito ligado, né? No que se refere a esse contexto. Porque o contexto que você tem quando se trata de aborto é uma mulher, né? E um homem, não é isso que aparece assim, esses exemplos aí nos manuais, em que o homem respondendo no 126 e a mulher no 124, né? E aí os manuais mencionam, eles estão agindo em concurso de pessoas, mas seria uma exceção pluralista à teoria monista, né? Veja que eles não responderiam lá na forma do 29. Quem de qualquer forma colabora para o crime, responde nas penas daquele crime, na medida de sua culpabilidade. Aqui seria uma exceção. Esse é o exemplo que tem na sua cabeça. Mas cuidado que você tem esse exemplo quando um homem ele pratica atos executórios. Beleza? Como assim, professor? No exemplo que eu estou te dando, a Mévia é casada com o Tício, a Mévia diz que não tem condições de ter criança. O Tício, ele adquiriu um comprimido, né? O comprimido lá, o tal denominado Citotec, deu para a Mévia e a Mévia tomou o remédio. Veja, e aí ocorreu o aborto. A Mévia vai responder? Vai. Mévia lá no 124, provocar aborto em si mesma, porque ela que tomou o aborto, ela que tomou o remédio. E o Tício vai responder? Tício vai responder também. Agora, cuidado, é aí que você erra. Ah, professor, porque, veja, eu vou jogar o Tício lá no 126, porque o homem é no 126. Só na tua cabeça, né, filho? Tem que analisar o caso concreto. Aqui, ele e ela irão responder no 124. Ela como autora e ele como partícipe. Beleza? Partícipe por quê? Porque, vem cá, lá no 126, o 126 menciona o seguinte: provocar aborto com consentimento da gestante. Provocar. Ele tem que praticar atos executórios. Como assim, professor? Não entendi. Veja que quando eu falei que ele deu aquele remédio para ela que provocou, ela que tomou. Ele ajudou e ele não provocou. Deu para entender isso? Ou seja, ele não praticou atos executórios. Ele é partícipe, não autor. Entendeu? Então, ela vai responder no 124 como autora e ele como partícipe no 124. Professor, então, me dá um exemplo. Quando é que ele vai responder no 126? Então, que agora fiquei doido aqui. Calma, vou te dar um exemplo. Vamos supor que aí o Tício arrumou lá o Citotec. É aquela nossa linguagem mesmo da Zuc didática, bem simplista. Isso, participação material, beleza. O Tício arrumou o Citotec. Aí ele chegou: Mévia, eu estou aqui com o Citotec. A Mévia falou: ai, Tício, mas eu não tenho coragem de matar o nosso filho, Tício. Eu não vou ter coragem de tomar esse remédio.
E o que é que eu vou fazer, Mévia? Tício, faz o seguinte, coloca aqui na minha boquinha. Aí o Tício coloca na boca da Mévia. O Tício, quando ele coloca na boca da Mévia, ele está praticando os atos executórios. Agora sim, ele no 126, porque ele está provocando, 126, ó, provocar aborto com consentimento da gestante. Ou seja, ele no 126 e ela como consentiu lá no 124. Aí sim, ele no 126, ela no 124. Essa questão cai demais em prova e aluno faixa branca erra direto, porque ele já vai jogando ela no 124 e ele no 126 quando ele figura como partícipe. Leva no meio da cabeça, né? E aí fica muito preso a exemplos. Não, você tem que se ligar como a questão se apresenta, beleza? Essa informação aqui eu já passei diversas vezes, né? Então, para ser jogo duro demais, né, para acabar com tudo, vou passar mais uma, né? Que a gente está fazendo uma revisão do jogo duro, das questões faixa preta. Eu não estou fazendo revisão de basicão aqui, beleza? Então, quando eu faço revisão das questões faixa preta, é importante eu falar o seguinte: veja que é possível, não se pune o aborto. Não se pune um aborto praticado por médico, não é isso? Quando decorrente de quê? Decorrente de estupro, não é isso? Isso, né? É o chamado aborto piedoso, né? Humanitário, jogando duro demais. Tá, a pergunta que se faz é o seguinte: a Mévia chegou no consultório do Tício, o Tício é médico. E aí ela falou o seguinte: olha, Tício, eu estou grávida e essa gravidez é decorrente de estupro. E o Tício, médico, praticou o aborto. Mas eu tenho que falar para você que essa é a história da Mévia. A Mévia, ela engravidou, mas veja, essa gravidez não é decorrente de estupro. Essa gravidez, na verdade, decorrente de uma relação que ela teve com o namorado dela. E ela mandou esse caô pro médico porque ela estuda direito, né? E ela sabe, tem um 128 e tal, eu posso falar, veja, não há necessidade de autorização judicial, vou falar que a minha gravidez é decorrente de estupro, e aí o médico vai praticar o aborto. E esse médico aqui, ele pratica o aborto, beleza? Tá. Veja, a Mévia vai responder por qual crime e o médico vai responder por qual crime. Eu vou te chamar no PCB e vou dizer o seguinte: o médico achou que ela estava falando a verdade e ele acabou praticando a conduta. Veja que a Mévia se utilizou de uma pessoa em erro. E se ela se utilizou de uma pessoa em erro, a Mévia, na verdade, vai figurar como autora. Eu tenho aqui a denominada autoria imediata. Isso, utilizando-se de uma pessoa em erro, de uma pessoa sem culpabilidade, não é isso? Eu tenho aqui a autoria imediata. Nesse exemplo aqui, veja, não estou falando que o médico não tem culpabilidade. Não, eu estou falando que o médico está em erro. Mas a autoria imediata, ela se configura quando você se utiliza de uma pessoa sem culpabilidade, não é isso? Um louco, por exemplo, você tem a autoria imediata, né? Por exemplo, uma pessoa em erro. Beleza, eu tenho aqui a denominada autoria imediata. A autoria imediata, ela vai ser autora, beleza? Eu tenho aqui a autoria imediata. Presta atenção no que eu vou falar. Beleza, professor, ela vai ser autora. Professor, mas ela vai responder aonde? Ela vai responder lá no 124. Provocar aborto em si mesma. O médico vai ser com um segmento de madeira que ela pegou para bater na barriga. Um exemplo. Tá? A Mévia, ela pode praticar o aborto com segmento de madeira, batendo na barriga? Pode, professor. Então, ela também pode praticar o aborto se utilizando de uma pessoa em erro. Essa pessoa em erro figura como um mero instrumento. É como se fosse um segmento de madeira, joguei duro com você. Entendeu? Então, ela vai praticar autoaborto, muito embora quem esteja praticando os atos executórios é o médico. Mas ela vai figurar como autoaborto porque o médico está em erro. Vai figurar como autora imediata. Deu para entender isso? Coloca aí se você entendeu. Coloca aí, guerreiro. Vamos lá, coloca aí. Isso. O jogo é duro, né? Nada de basicão, não. Os meus seguidores jogam duro, na verdade, fazendo uma revisão que eu já falei disso. Beleza. Agora, olha só. Isso. Vamos lá, volta. Isso, jogo duro total. O médico não está em erro? Isso. Segura agora que, veja, primeiro eu já analisei a conduta dela. Vamos agora analisar o médico. O médico não está em erro, sim ou não? Sim. Então, veja, ele erra no contexto fático. Se ele erra no contexto fático, eu tenho um erro de tipo ou erro de proibição? Eu tenho um erro de tipo.
Eu tenho um erro de tipo. Ora, o erro de tipo pode ser vencível ou invencível. O erro de tipo pode ser vencível ou invencível. Olha, o erro no contexto fático é erro de tipo. Não é erro de proibição. Erro de proibição vai incidir na existência ou no limite da norma. Eu tenho um erro de tipo. Tá, agora eu preciso verificar se esse erro do médico é vencível ou invencível, né? É a denominada cara negativa do dolo. Erro de tipo. Tem, os guerreiros estão ficando afiados aí. Tá, vamos lá. Rapaz, ela chegou lá, apresentou inclusive ocorrência policial. Ih, rapaz, contou, sabe, o médico não tinha como saber que ela estava mentindo. Esse erro do médico aqui é um erro de tipo invencível. O erro de tipo, quando invencível, exclui o dolo, exclui a culpa. Culpa e o dolo estão aonde? Na conduta, estão no fato típico. Não é isso? Estão lá no fato típico, né? Culpa e dolo, né? Veja, no fato típico, né? É a conduta, né, que está lá no fato típico. Beleza? Se exclui o dolo e a culpa, o fato é atípico para ele. Por ausência de dolo, elemento subjetivo. Ele está no erro de tipo invencível. Ele não vai responder. E se exclui a tipicidade. Tá vendo como é que você está ficando um jogo duro total? Beleza. Professor, mas olha só, vamos dar um outro caso? Tá, qual? A professora contou uma história, nem ocorrência policial ela apresentou lá, sabe? Contou uma história meio assim, dava para o médico saber que ela estava mentindo, professor? Dava para saber? Sim, ele está em erro, mas olha, dava para ele saber, sabe? Faltou mais atenção dele aí, beleza. Então, você está dizendo que ele está num erro de tipo vencível. Se o erro de tipo é vencível, vai excluir o dolo, concorda comigo? Sim, mas ele responde a título de culpa, não responde? Sim, professor. Aí eu te pergunto, existe aborto culposo? Ih, não tem não, né? Isso, o médico também não vai responder. Beleza? Tranquilo? Aborto culposo não tem. Isso. Entenderam não? Agora vem cá. Vem cá. Vocês acham que o jogo tá duro? Pode bater? Pode bater ou não? É porque outro dia eu fui jogar duro aqui, aí reclamaram. Falei, aí professor, tá pegando pesado. Vem cá, não foge do raciocínio. Agora vamos lá. Vem então. Presta atenção. Isso. É aqui. Aí você começa a crescer, entendeu? Por quê? Para passar para delegado, você tem que sacar parte geral, cara. O cara mistura uma parte geral com a parte especial, você não consegue andar. Por quê? Você não conhece parte geral, você não estuda a teoria do erro, você não estuda. Aí cai uma situação dessa, tu fica igual um bobão, querendo onde é que eu não vou jogar um médico e por que o médico não responde, cadê o fundamento? Não adianta você colocar na prova, o médico não responde por nada, mas cadê o fundamento? Zero. Você tem que saber. Entenderam? Tem que saber onde estão alojados dolo e culpa na concepção finalista. Saber que ocorreu o deslocamento, né? Quando você associa a concepção clássica, veja, e aí saindo dolo e culpa lá da culpabilidade, né? Partindo agora para a órbita finalista, dolo e culpa deslocaram da culpabilidade e foram lá para o fato típico, não é isso? Tanto é que lá na culpabilidade, você tem a imputabilidade, o potencial conhecimento do estudo do fato, potencial conhecimento do estudo do fato e a exigibilidade contra adversa. Como dolo e culpa deslocaram da culpabilidade e foram para o fato típico, quando você raciocina numa órbita finalista, você tem o que eu vou chamar de culpabilidade vazia. Culpabilidade vazia por quê? Porque dolo e culpa deslocaram da culpabilidade e foram para o fato típico. Eles falam culpabilidade vazia, muito embora você tenha 3 elementos, mas a doutrina chama de culpabilidade vazia. Entenderam ou não? Isso. Tem 3 elementos lá. Imputabilidade, potencial conhecimento do estudo do fato e exigibilidade contra adversa. Né? Tem que se ligar, né? O que afasta a imputabilidade. É isso? A gente não tem a capacidade de entender o caráter do fato, né? E determinar-se de acordo com esse entendimento. O que afasta o potencial conhecimento do estudo do fato, que é o erro de proibição. E você pode aferir o erro de proibição através da denominada valoração paralela na esfera do profano, né? Depois a gente vai falar mais isso, né? Da valoração paralela na esfera do profano, quando você trata de erro de proibição. Beleza? Tranquilo, né? Vamos voltar para cá para não embolar a cabeça de vocês. Bem, tá. Volta para cá. Tá. Agora,
Agora, vamos lá no mesmo exemplo. Vamos no mesmo exemplo, que nós estamos analisando a conta do médico. Cara, sabe o que acontece? Esse médico aqui, ele é doido para praticar um aborto. Entendeu? É doido para praticar um aborto. Fala, rapaz, eu sou doido para praticar um aborto. Eu não gosto de criança. Eu sou doido para praticar um aborto. E aí a Tícia chegou com essa conversa lá, dizendo que foi vítima de estupro. E ele já sabia que a Tícia conta mentira há muito tempo. Já conta mentira há muito tempo, sabe? Já contou mentira para diversas pessoas. E ele sabe, porque inclusive ele conhece o namorado dela. Olha só. O médico conhece o namorado dela. E o namorado dela tinha falado que a Tícia tinha engravidado dele. Entendeu? E o médico tá sabendo da história. E a Tícia chega lá e fala, foi vítima de estupro e tal. O médico sabe que, na verdade, ela quer abortar. E aí o que o médico fala, não, Tícia, tranquilo. Vamos aqui praticar manobras abortivas, né? Você foi vítima de estupro. Mas o médico sabe. O médico, inclusive, ele tinha a intenção de praticar o aborto um dia, sabe? Ele não gosta de criança. E ele foi lá e praticou. E agora? E agora? Eu tenho um médico no 126 e a Tícia no 124. A Tícia por permitir e o médico praticar aborto consentido. O médico agora está agindo em concurso de pessoas. A adesão da vontade dele à vontade dela. Eu tenho o que eu vou chamar de liame subjetivo. Não há necessidade de que ela venha tomar conhecimento que o médico tem conhecimento de que a história dela é caô. De que o médico está aderindo à vontade dela. Deu para entender? Agora o médico responde no 126. Entenderam ou não? Provocar aborto com consentimento das gestantes. Professor, mas ela está consentindo? Claro que ela tá lá, inventou um caô, inclusive ela deitou lá para o médico praticar. Entendeu? Então se liga quando o médico, quando cai essa questão que você tem um médico, ele pode estar num erro de tipo invencível, não vai responder por nada. Ele pode estar num erro de tipo vencível, também não vai responder por nada porque você não tem aborto culposo. Ele pode saber do fato, aderir à vontade dela e praticar a ação. Aí eu tenho um concurso de pessoas. Ajudada? Ela pensa que está enganando o médico, mas o médico está ciente. Se o médico está ciente, ele tem o dolo, ele está aderindo à vontade. Eu tenho um liame subjetivo. Viu essa pegada jogo duro total? Então se liga quando cai uma questão dessa, né? Você tem que se ligar. Você tem que se ligar. Olha um exemplo. O Tício tá aí ainda? Posso pegar firme aqui? Posso pegar firme ou não? Tá travando ou não? Para fechar a live. Para fechar a live. Tá, vou te dar um outro exemplo. Vamos sair do aborto? Saímos do aborto. Link. Por homicídio. Homicídio. O Tício quer matar o Caio. Aí o Caio fala, ô Tício, você tem uma colher de açúcar aí? Aí o Tício fala, tenho sim. Aí o Caio, tá, vou mandar minha empregada, minha empregada pegar esse açúcar aí, beleza. Aí o Tício, que quer matar o Mévio, ele dá aqui veneno, né? Veja, em pó. Esse veneno se parece muito com açúcar, beleza? E a empregada leva o veneno e entrega ao Mévio, que toma o veneno e morre. Essa empregada aqui, ela está em erro, né? Ela está em erro. Ela não sabia que se tratava de veneno. Então não há que se falar em concurso de pessoas entre ela e o Tício. Ela foi um mero instrumento aqui que levou um remédio. Deu para entender? Bacana? Tranquilo? Tá. Agora vamos supor que essa empregada aqui tivesse conhecimento, fez química, inclusive, ela é formada em química, jogadora demais. E ela, na verdade, ela também tem a intenção de matar o Mévio, o patrão do empregador dela, né? O cara não paga ela direitinho, ela tá meio chateada. E ela recebeu aquele pó e ela verificou que aquilo era veneno. Aí ela falou, mas mesmo assim eu vou levar e tal. E ela tinha intenção do resultado morte. Tá. Se ela sabe que é veneno e ela aderiu à vontade do Tício, ela vai responder em concurso de pessoa por homicídio. Beleza? Tranquilo. Vamos supor agora que essa empregada, ela pegou o veneno,
Ela viu que tinha uma coisa muito estranha. Ela falou, poxa, mas isso aqui tá estranho. Isso aqui não parece açúcar, não. É um cheiro estranho, né? Inclusive aparenta como uma substância que eu já conhecia, assim, que parecia veneno. Ah, mas não vou levar assim mesmo. E ela acaba levando. Veja que aqui ela está em erro. Sim, o erro de tipo aqui é invencível ou vencível? O erro de tipo aqui é vencível. Dava para ela saber que era veneno. Aí, o Tício vai responder por homicídio doloso, tá certo? E ela? O erro de tipo foi vencível? Sim. Tem homicídio... vai excluir o dolo? Sim. Mas eu tenho homicídio culposo? Sim. Se o erro de tipo foi vencível, vai excluir o dolo, mas a gente pode responder a título de culpa. Sim? Concorda comigo? Concordo. Então veja, cuidado agora. Ela vai responder por homicídio culposo. E o Tício por homicídio doloso. Professor, há concurso de pessoas? Aqui não. Aqui não. Não há concurso de pessoas porque, veja, não posso ter concurso de pessoas entre um crime doloso e um crime culposo, né? Você não tem aquele âmbito subjetivo. Deu para entender? Mas ela vai responder por homicídio culposo e o Tício por homicídio doloso. Deu para entender? Aqui eu tenho um erro de tipo que é vencível, mas o crime é possível. A visualização... É possível que esse crime ocorra a título de culpa. Não deu para entender? Colocou ali, né, que não deu para entender. Quem é que entendeu? Quem é que entendeu? Quem é que entendeu? Porque, né, veja, o exemplo aqui ficou claro. Né? Em uma situação ela não tinha como saber que era veneno. Na outra situação ela até podia saber que era veneno, né? Então, por inobservância do dever jurídico de cuidado, ela acabou levando a si mesmo. Não é isso? Então, veja, foi um erro de tipo vencível. Então, ela vai responder a título de culpa. Ela é por homicídio culposo e o Tício por homicídio doloso. Isso. E aqui há concurso de pessoas? Aqui não. Por quê? Porque, veja, você não tem nenhum subjetivo aqui. Não cabe concurso de pessoas? Claro que não, né? Se ela está agindo de forma culposa e o outro de forma dolosa, cadê o liame subjetivo? Cadê a vontade de aderir à conduta? Tanto não há vontade que ela responde culposamente. A culpa você não tem dolo. Né? Culpa, veja, inobservando dever jurídico de cuidado, não há que se falar em dolo. Deu para entender? Sim ou não? Vocês acham que eu peguei pesado demais? A questão, aí o Guerreiro está colocando ali já a questão do veneno. Essa questão do veneno eu já coloquei aqui, né? Mas tudo bem, vamos fazer link. Ele quer linkar. Eu tenho lá um homicídio qualificado pelo emprego do veneno que eu vou chamar de venicídio ou fenicídio. Veja, o veneno é considerado, né, um meio que insidioso. Para que o agente venha responder pelo homicídio qualificado por emprego do veneno, a vítima ela não pode saber que se trata de veneno. Eu falei isso, né, no outro dia. Se a vítima sabe que é veneno, não há que se falar em homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Então, se o Tício pega o veneno e obriga a Tícia a beber o veneno e a Tícia morre, ele não vai responder por homicídio qualificado pelo emprego de veneno. Por quê? Porque quando ele obrigou a Tícia a beber o veneno, a Tícia sabia que era veneno. Mas olha só, ele obrigando a vítima a beber veneno, né? Matando a vítima através desse meio, obrigando a vítima a beber veneno. Que crueldade! Que crueldade! Então, quando a vítima é obrigada a beber o veneno, e ela sabe que é veneno, mas é obrigada a beber o veneno, eu tenho um homicídio qualificado. Não pelo meio insidioso, né? Não pelo emprego de veneno, e sim pelo meio cruel. Beleza? Isso a gente já tinha falado. Pessoal, então, né? Senão aqui a gente vai linkar, vai até meia-noite. Hoje foi pesada, né? Bem, é uma aula mais para quem tá na faixa azul indo para preta, né? O pessoal que tá entrando agora, depois vai pegar, né? Tem que estudar também para assistir as aulas do Zuc, né? Não adianta você não estudar e querer pegar as coisas aqui. Hoje foi para quem tá numa faixa azul para preta, né? Aí, ó. 1 hora de live. Diversas informações, né? Ju Russa. Deu cansar aí não, né?
A gente vai jogando os exemplos aqui para não cansar, né? Coloca os casos concretos, uma linguagem mais simplista, né? Tem um pessoal que gosta de usar um tecnismo, botar... Um aluno não entende, não passa, e o cara fica se achando estrela, né? Aqui o pau come, né? A gente vai numa linguagem mais tranquila, claro, não afastando do tecnismo, mas mostrando para o aluno como ele resolve as questões de prova, né? Aqui é paulada, não adianta o cara saber só para ele. Aí é para passar para o aluno. E aí, ao vivo? Não pode perder o raciocínio. É fácil, gravar é fácil. Lá no estúdio, vem aqui para um pau a pau. Ao vivão. Aí, ó, tem que desenhar, pô. Não é não, pessoal? Aqui ao vivo a gente fala e tal. Às vezes come palavras, né? Mas vocês estão do outro lado aí, sabem que é ao vivo, né? Então não tem essa de gravar, de edição, não tem essa porra não. É paulada aqui, meu irmão. Aí o jogo é duro, né? Aulão Adelante, jogo duro. Fui pro Aulão, Polícia Civil Rio Grande do Sul, muito top. Tá certo o Aulão de Minas? Sim, pô. O Aulão de Minas. Site tá vendendo. Pessoal, vocês gostaram dessas dicas? Acharam que foi muito difícil? Mas é o que acontece. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não dá pra ficar no básico, pessoal. Né, sabe? Não dá. Você acha que no aborto, cara, pra quem vai fazer pra delegado, o cara vai ficar com... Ele vai meter essa parada aí. Ela induzindo o médico induzido a erro, entendeu? E jogo duro por cima. E anencefalia com crime impossível. Então é isso, né? É bom que tá com o seu Zuckerberg aí, tu tá crescendo. Básico não dá pra passar, não. Aqui, vê se eu estudo básico. Isso aqui, tô estudando para um aulão. Que aulão é esse que eu tô estudando, cara? Da PM. A gente vai fazer uma aula de parte especial aí. Fala aí, Hélio Martins, meu parceiro. Quanto tempo, né? Hélio Martins é um dos meus seguidores mais antigos aqui. Pessoal, valeu. Delante focado. Joga no duro com você. Tchau, tchau.